Olá pessoal, então vamos retomar aí na nossa aula número 8 os tipos de reação que a gente está escrevendo aí a taxa de reação, né? Lembrando que a gente ainda está nas reações irreversíveis a volume constante nesse item 1. E aí na aula 6 a gente viu a reação mais simples que aparece para a gente, que é a dando C. E agora a gente vai ver uma reação que é um pouco mais complicada. Por isso que é o item 1b. Então é uma reação do tipo A mais B dando C mais D. Então se a gente pegar lá aquela lei de formação da taxa de reação, que vai ser K vezes a concentração dos reagentes elevado aos seus respectivos expoentes, a taxa vai poder ser escrita dessa forma, né? Aqui eu tenho a constante cinética, ou a velocidade específica da reação, concentração do reagente A ao longo do tempo, ordem da reação em relação ao reagente A, concentração de B ao longo do tempo e ordem da reação em relação ao reagente B. Quando eu tenho uma soma numérica aqui entre x e y, se eu somar x e y, eu tenho chamada ordem global da reação, tá certo? Só que tem um porém, que nem sempre eu vou escrever a taxa da reação de uma reação deste tipo desta forma. Porque quem governa a reação, quem governa a cinética da reação é o reagente limitante. Então, numa reação desse tipo, nós temos possíveis duas formas de fazer, de conduzir essa reação, ou estequiometricamente ou fora das condições estequiométricas. Quando eu faço ela fora das condições estequiométricas, eu estou dizendo que eu estou fazendo nas condições não estequiométricas. E quando elas estão nas condições não estequiométricas, ela segue uma pseudocinética, né, uma falsa cinética de ordem x em relação ao reagente limitante. Para a gente entender um pouquinho o que é isso. Em condições estequiométricas, o que são as condições estequiométricas? Eu coloco para reagir Azinho, molde A, e Bzinho, molde B. Então, quando eu coloco reagir a quantidade estequiométrica da reação, Azinho reage com Bzinho, molde B, Azinho, molde A, reagindo com Bzinho, molde B, eu posso escrever essa reação, a taxa dessa reação desta forma aqui. Quando eu faço fora das condições estequiométricas, o que é fazer fora das condições estequiométricas? Colocar um reagente em excesso. Se tem um reagente em excesso, tem o outro limitando a reação. Então, para a nossa convenção aqui do curso de cinética foi o quê? Colocar o reagente A como sendo o nosso reagente limitante. Então, nas condições não estequiométricas, eu estou trabalhando com o reagente A sendo o reagente limitante e o reagente B em excesso. E aí eu escrevo a taxa dessa reação como sendo K vezes Ca elevado a x. Ou seja, é uma pseudocinética de ordem x. Por quê? Porque esse tipo de taxa é a taxa de uma reação de A dando C. E não é a taxa da reação de A mais B dando C mais D. Tá? Então, por isso que a gente vai chamar de pseudocinética. Então, toda vez aí que vocês escutarem que é uma pseudo-ordem, é por isso. Tá? Estão trabalhando aí fora das condições estequiométricas, então tem um reagente limitante aí. Tá bom? Só o que a gente está querendo, o que a gente está interessado em saber é saber a cinética da reação, como é que é aquela curva conversão versus tempo. Então, para a gente saber isso, essa taxa RA tem que ser colocada aqui e essa equação tem que ser resolvida, tá? Então, para a gente fazer isso, o que a gente tem que fazer? Novamente, a gente tem que colocar tudo o que está aqui em função de XA. Isso a gente já fez para a concentração de A. A gente já conseguiu escrever a concentração de A em função de XA. Se vocês darem uma olhada lá na aula 6, está lá. Agora a gente precisa ir
escrever a concentração de B em função da conversão XA. Para escrever a concentração de B em função da conversão XA, a gente vai usar o conceito de grau de avanço. Ok? Então, na nossa próxima aula, a gente vai ver o que é esse grau de avanço e como é que a gente calcula ele. Tá bom? Para a gente escrever aí a concentração de B em função de XA. Até a próxima, um abraço.